E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, meu nome é Thales Moraes, sou teu professor de Direito Administrativo e antes da gente chegar aqui arrebentando na matéria, vamos bater um papinho primeiro. Você não me conhece, eu sou professor aqui do Alfacom, trabalho contigo de Direito Administrativo, trabalho outras matérias também, processo civil, processo de trabalho, constitucional, mas agora a gente vai pegar e direcionar bem bonitinho nessa matéria que é padrão em concurso público, né? Quem não sabe Direito Administrativo não sabe concurso público, porque isso aqui tem todo um funcionamento, tem todo um conteúdo que você vai encontrar toda hora na sua vida de concurseiro. Antes de ser professor também, eu vou trazer aqui para você a experiência que eu tenho como concurseiro, porque eu tenho experiência como professor há alguns anos e tenho também uma experiência muito importante de alguém que estava aí onde você está agora, estudando para concurso, bunda na cadeira, sangue no olho, dedicação, tudo em busca de um cargo público, em busca de um sonho, em busca de um futuro melhor. E eu consegui encontrar o meu caminho. Hoje eu tenho 10 aprovações de concursos públicos, hoje eu sou um oficial de Justiça Federal, estudei muito, estudei pra caramba para chegar nesse cargo que eu tenho, estudei muito mesmo, apanhei. Tudo que está passando agora, eu senti na pele isso aí, não li no livro, não ouvi falar, não senti na pele, eu sei a dureza, a dificuldade que é, só que com muita dedicação, muito esforço e com o estudo correto eu consegui chegar, consegui meu resultado e quero aí, dentro do possível, te ajudar também a conseguir o seu resultado, tá? Então eu quero transferir não apenas a parte de conteúdo, a parte de experiência de prova, do dia a dia, todas as coisas que fazem muita falta pra gente que estuda, porque é uma jornada bem solitária, é uma coisa bem sofrida, é um negócio bem duro em muitos momentos, mas eu falo, hein, vale a pena. A gente vai bater bastante papo com isso daí. O cargo que eu exerço hoje de oficial de Justiça Federal, que também é conhecido como analista de execução de mandados do TRT, é um cargo que eu passei em primeiro lugar, porque primeiro que não tinha vagas, né? Chegava, já era criticado pela parentalha de todo mundo, mas tipo assim, e aí, tá, já fez o concurso? Vai, quantas vagas tem? Não tem vaga, né? Que é a nossa reserva. Porque eu tinha que passar, eu tinha que ter fé que ia dar certo, e eu tinha que torcer muito. Que alguém ia morrer, que alguém ia se aposentar, que alguém ia ser exonerado para ficar uma vaga para mim. É coisa de doido, mas tudo doido, né? Que beleza, uma doideira boa, uma doideira do bem. Algo que a gente quer, trabalha por isso e chega lá. Então acredita no teu sonho também, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar onde você quiser, tá? Só que eu estudei muito. E nisso de estudo eu sei que é um universo de coisas que a gente tem muita coisa para aprender, é uma infinidade. Aí, com o desenrolar do tempo, eu fui aprendendo a ver o que cai mais, o que cai menos, aprendendo a filtrar, a ver palavrinhas-chave, aprender a trabalhar com resumos. Isso aqui foi fundamental na minha aprovação, tá? Como a margem de erro era muito pequena, eu tinha que estar afiado meio que em tudo. Claro que depende muito do concurso, então a margem de erro é muito maior, depende do número de vagas, isso é uma variável, mas uma coisa eu falo, independente do concurso, se não tiver muito estudo, muita dedicação, não dá certo não. Concurso público não é pra gente morna, é pra pessoa que chega com sangue no olho realmente, tá? E vamos fazer isso aqui não tem segredo, tá? Não tem segredo. É ter um direcionamento bacana, ver o que cai, como cai, pôr a bunda na cadeira, arrebentar de estudar e correr para o abraço. Você vai chegar em prova e vai trabalhar aquilo. Então eu gosto de fazer as minhas aulas da seguinte forma, muito resumo para ajudar na decoreba. Palavrinha-chave, você vê que o conceito a banca pega, dá aquela floreada, dá aquela engambelada, só que ela muda aquela palavrinha, aquele termo, ela fala que é assim, que é assado, ela troca. É isso que a gente vai direcionar. É isso que a gente vai aprender a fazer, bem bacana, para ajudar bastante no teu estudo. Eu tenho certeza que você vai começar a arrebentar nas tuas provas aí. Chega mais, olha só. Dentro do direito administrativo, quero começar com alguns conceitinhos, uma introdução, quero que você entenda algumas coisas. Vai chegar alguns momentos, a gente me conhece, eu chegar e falar, entendeu isso aqui? Não é para entender não, é para decorar e correr para o abraço. Tem momentos que é assim. Por quê? Porque a explicação não cai em prova. A explicação é enorme, vai te atrapalhar. É só decorar que é A e não é B. Pronto. Mas em alguns momentos, se você tem a compreensão do conteúdo, muito mais fácil lá na frente, vai entender o porquê. Você vê em vários momentos. Então eu gosto dessa introdução, porque aqui a gente vai trabalhar alguns conceitinhos que vão fazer toda a diferença no teu estudo, tá? Muita diferença, vai facilitar muito a vida lá na frente. Ó, presta atenção, hein? Você também que já estuda há um certo tempo, tem gente que está estudando há mais tempo, a gente está começando agora, já fala, não, eu já sou meio foda, eu não preciso dessas coisas aqui. Vai nessa. É ali que está o erro, tá? Aqui é a base que a gente está fazendo, e quando eu falo base, não é básico, que é simples, que é coisa de bisonho. É a base, que é a base na qual você vai construir o teu estudo. É igual você construir uma casa enorme numa fundaçãozinha porcaria, vai cair tudo na tua cabeça. É a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer aqui é construir uma base bem sólida, bem forte, você pode pôr todo o conteúdo em cima, que o troço para de pé. Chega mais. Pequena introduçãozinha. O que é o direito administrativo, né? Que a gente vai ver que ele é todo picado. O direito administrativo, resumindo, é o conjunto de normas que disciplinam as relações da administração pública do Estado. Como ela se organiza, como ela se relaciona com os particulares, como ela se relaciona com os seus servidores. Tem uma infinidade de coisas. A zica do direito administrativo é o seguinte, olha só, direito constitucional. Se você for alfabetizado, você já tem 90% do que precisa para a constitucional, que é o quê? Quer ler a Constituição Federal, olha que bacana. E administrativo? Qual que é o código administrativo? Não tem. Esse troço está espalhado para todo lugar. Só que é um balaio de gato, só que é uma briga de foice no escuro. Está para todo lado. Você pega o artigo 37 da Constituição Federal. Então a gente tem aí, ó, a Constituição Federal. A gente tem uma infinidade
de leis. A gente tem a 8.112, a gente tem a 8.429, tem a 9.784, tem a 8.666, tem um monte de leis, tudo espalhado, que dizem respeito ao direito administrativo. A gente tem muita, mas muita doutrina aqui também. Muita doutrina. O que é doutrina, Thales? Já você vai saber o que é doutrina. Porque como ele está todo espalhado, ele não é só Ctrl+C, Ctrl+V que cai em prova. Tem muita doutrina mesmo, tá? Tem muito conceito, muito instituto, muito termo. E aqui dá muito problema também. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como você responde em prova. Porque se chegar em alguns momentos, tem 5 opções. Cada um fala uma coisa. Beleza, eu vou te falar qual que é a coisa que a banca quer. E a gente trabalha muito também em jurisprudência. A gente vai entender já o que é essa jurisprudência. Então, quando a gente fala do direito administrativo, a gente tem que juntar tudo isso daqui que pensa num troço capetódico e chegar na prova, responder se está certo, se está errado, se é A, B, C, D ou E, tem que desenrolar. Beleza, desafio aceito, bora lá, vamos fazer isso aqui, vamos deixar bem bacana resolver a tua vida em prova. Então, olha só, primeira coisa que é legal a gente conversar um pouquinho, sobre os ramos do direito. Ai, que bonito isso, olha só, o direito é uma coisa só, o direito é uno, é como se fosse uma árvore, e dessa árvore está em vários ramos, que são os ramos do direito. Olha que frescura, mas que bonitinho. É por isso que chamam ramos do direito. A gente tem, por exemplo, o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, o direito administrativo. São o quê? Ramos do direito. Mas o direito é uma coisa só, ele é uno. Então nós temos uma divisãozinha básica, que são os ramos do direito público e os ramos do direito privado. Cuidado com isso, que em outros tópicos no futuro vai fazer toda a diferença. Se você entender a distinção entre direito público e entre direito privado, lá na frente você vai entender o porquê determinadas coisas são assim ou assado. Eu não vou nem ficar fazendo muito link agora não. Só que, entenda a distinção, é super básica. Só que você vai ver que quando é um, quando é outro, muda tudo. Que distinçãozinha básica é essa? Olha só. Quando a gente pode falar que determinado ramo do direito é do direito privado? No direito privado, o que predomina é uma igualdade entre as partes envolvidas. Eles têm uma liberdade maior. Eu tenho um Fuscão velho caindo aos pedaços e aquele cara quer comprar meu Fusca por 500 mil reais. Podemos fazer isso? Pode. A gente tem autonomia de vontade. A gente tem o quê? Uma liberdade maior. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Que é o quê? Liberdade. Se o cara é doido, ele quer comprar meu Fusca velho por 500 mil reais, seja feliz, manda o pau. Aqui eu não estou obrigando ele a comprar e ele não está me obrigando a vender. Nós somos livres. Nós estamos em uma relação de igualdade. Se é uma relação de igualdade, ninguém força ninguém a nada. Se ninguém está forçando ninguém a nada, cada um faz o que quer. Então a gente tem essa liberdade. Isso a gente chama de ramos do direito privado. Porque no direito privado, o que a gente está protegendo é o interesse das próprias partes. Olha só, aqui no interesse privado são regras que existem no direito para proteger o interesse das partes envolvidas. Um particular e um outro particular. É para isso que existe. Agora, quando a gente fala de ramos de direito público, você vai tomar cuidado com o seguinte, quando a gente fala que é ramos do direito público, que é alguma coisa relacionada ao direito público, o que a gente quer proteger aqui é isso aqui, é o interesse público, não é o interesse privado, não é o interesse apenas dos envolvidos. É o interesse da coletividade, é o interesse de todo mundo. Então aqui nós não temos uma igualdade entre as partes. As partes estão em uma relação desigual. Alguém manda, alguém obedece. Existe uma relação de superioridade. E aqui no direito administrativo, isso existe na maior parte do tempo, por quê? Nós temos a presença do Estado. Agora, porque pode ver que eu estou trazendo tudo para o direito IDM, tá? Tudo para o administrativo. Aqui nós temos a presença do Estado. E o Estado está lá para proteger o interesse público. Então, se estamos em igualdade entre as partes, geralmente é direito privado. Se a gente tem aqui o interesse público envolvido, o interesse de uma pessoa é mais importante que o interesse de todo mundo? Não é, né? É justamente o contrário. Tem o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Vamos conversar dele também. Então, quer dizer que o interesse de todo mundo é mais importante que o interesse de uma única pessoa. Por isso que tem uma desigualdade entre as partes envolvidas. Só que aí é o seguinte, vamos aprender os seguintes termos agora, que você vai ver em vários momentos, você erra a questão, porque não conhece umas frescurazinhas jurídicas, que eu não gosto de juridiquês, tá? Eu gosto do simples que dá certo, que resolve a vida. Quanto mais simples, melhor. Só que em alguns momentos a gente tem que trabalhar esses termos, porque vem em prova. Não adianta você entender, chegar em prova e você faz assim, mas o que é isso? Que bicho é esse? Então tem que saber que bicho é aquele. Olha só, quando a gente fala aqui em direito privado, nós temos uma igualdade entre as partes. Olha só, aqui está uma parte e aqui está a outra parte envolvida. Aqui está o particular e aqui está o outro particular. Eles estão em plano de igualdade. Ninguém está exercendo uma superioridade sobre ninguém. Mas olha só, quando a gente fala do direito público, uma parte está aqui em cima e a outra parte está aqui embaixo. Aqui em cima nós teremos geralmente quem?
No direito administrativo é o Estado que a gente tem, né? Tem, isso aqui também é aplicado a outros anos, já vou explicar, mas aqui a gente está trazendo só para o direito administrativo. E nós temos aqui embaixo, ó, um particular. Não dá para ver que é uma relação de igualdade? Ninguém está sobre ninguém, ninguém está acima de ninguém? Pois é. Aqui não dá para ver com uma relação de superioridade? Estado está em cima, particular está embaixo? Pois é. Isso aqui é uma relação horizontal ou vertical? Na relação horizontal, você olha o horizonte assim? Não, horizontal é assim, é só o horizonte assim. O que é assim? O horizonte é reto, é uma linha reta. Nós temos uma relação da igualdade. Então aqui, ó, essa relação da igualdade, nós podemos afirmar que é uma relação horizontal. Horizontal. Porque ninguém está prevalecendo sobre ninguém. Agora, no direito público, ó, alguém em cima, alguém embaixo. Então nós temos uma relação vertical. Essa relação aqui que nós temos de desigualdade é uma relação vertical. Então, quando for utilizado o termo vertical, relação verticalizada ou vertical, você vai lembrar do quê? De superioridade. Alguém é foda e alguém obedece. E horizontal, ninguém manda em ninguém. Isso serve para tudo em direito, tá? Isso serve para tudo. Ah, Thales, na prova da dúvida. Dá nada. Horizontal é assim, é uma linha reta, e vertical é assim. Se você não sabe a diferença de horizontal e vertical, você não sabe fazer amor direito também, né? Fala, ai bem, eu quero fazer amor verticalmente. Então deita aí. Aí broxou, aí perdeu a graça, aí acabou com o clima. Então, tem que saber a diferença para se dar bem na vida também. Joia? Então vamos lá, revisãozinha bem básica. Direito privado. As partes são livres, ninguém obriga ninguém, cada um faz o que quer. Realmente, a gente prevalece isso aqui no direito civil, só para te dar um exemplo. Aqui no direito público, as partes não estão em plano de igualdade, estão em desigualdade. Por que tem essa desigualdade? Porque o Estado ele tem essa força sobre o particular que é para proteger o interesse público. Só que olha só que bacana. Não é 100% um, não é 100% o outro. É uma balancinha. É uma balancinha. Em algumas vezes ela pesa mais para cá, em outras pesa mais para cá. Quando a gente fala de direito civil, por exemplo, aquela relação de comprar o carro do cara que eu falei, ela pesa no direito privado, mas tem normas de direito público. Eu chego pro cara e falo o seguinte, ó, vamos fazer um contrato de escravidão sexual por 3 anos e o cara não cumpre, eu vou entrar com uma ação contra ele para ele cumprir o contrato? Não pode, ninguém pode dispor do próprio corpo. Então é uma norma de direito público. Não pode, não tem essa opção, não é uma liberdade absoluta. Da mesma forma, existem algumas situações trabalhadas futuramente em que mesmo a administração pública estando presente, é direito privado. Muito importante isso para algumas distinções, tá? Então, quando a gente fala que é algo regido pelo direito privado, é igualdade entre as partes, é um negócio mais tranquilinho. Quando a gente fala que isso aqui é uma norma de direito público, quer dizer o quê? Que existe um interesse público envolvido, existe uma relação de desigualdade entre as partes. Alguém pode obrigar alguém a alguma coisa. As partes têm uma relação vertical. Fica ligado que o vertical e horizontal, em vários momentos a gente acaba trabalhando isso daí. O conteúdo é o mesmo, só que a banca usa esses termos para tentar te confundir. Cai nessa não. Maravilha. Olha só, vamos falar agora das fontes do direito administrativo. O que é isso, professor? É de onde sai o direito administrativo. Uma fonte de água. O que sai de uma fonte de água? Água. Então, das fontes do direito administrativo sai o quê? O direito administrativo. O direito administrativo não está pronto no mundo. Ele foi sendo inventado. E ele foi vindo de onde? Ele surge de onde? É daqui que a gente vai ver. Quando a gente quer buscar o direito administrativo, a gente busca ele de onde? Daqui, ó, das fontes. A primeira fonte que a gente tem é a lei, e lei em sentido amplo, tá? Estou falando lei complementar, ordinária, a gente está falando da Constituição Federal, lei em sentido amplo. E a lei, ela é a fonte mais importante do direito administrativo, porque lá no artigo 37 nós temos o princípio da legalidade, que diz que a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei. É estudado em outros momentos, só fazendo um linkzinho. Então a lei é a fonte mais importante, é a fonte primária. Eu procuro na lei as respostas para o direito administrativo. Então a lei é a fonte mais fodarástica que nós temos no direito administrativo, justamente em virtude do princípio da legalidade. Mas ela não é a única fonte. Nós também temos como fontes secundárias a jurisprudência e a doutrina. O que é isso, Thales? A lei ela é omissa, ela é obscura, ela é falha, não tem como ela tratar todos os casos. Ela traz normas gerais. Muita coisa fica no vácuo e a gente responde isso com o quê? Com a jurisprudência e com a doutrina. Então, primeira distinção, antes de entender o que é. A lei é a fonte primária, a fonte primordial, é a fonte mais fodarástica do direito administrativo, mas a doutrina e a jurisprudência também são fontes. O que é a jurisprudência? Jurisprudência são as decisões proferidas pelos tribunais de maneira reiterada. Por exemplo, tem muita zica, muita discussão. Olha um exemplozinho, super rápido, nunca mais você esquece. Você pega na Lei 8.112, ela fala que o período do estágio probatório é de 2 anos. Entretanto, não precisa anotar isso, só para você entender, isso aqui é trabalhado em outros momentos, só quero que você entenda.
Aí a Constituição Federal chega e fala que a estabilidade é de 3 anos. 2 anos para o estágio probatório e a estabilidade é de 3 anos. Aí, ó, deu zica. Por quê? Porque o cara que é regido pela 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos e Serviços Federais, em 2 anos ele está efetivado no cargo, mas não tem estabilidade. As contas não bateram, porque deu zica na legislação. Beleza. Aí foram interpostas várias ações judiciais discutindo isso. Aí chegou um determinado momento, o STJ chegou e falou, ó, pode parar. O prazo do estágio probatório deve seguir o mesmo prazo da estabilidade. Então não é 2 anos que a gente aplica. O prazo do estágio probatório também será de 3 anos. Então entendeu? Isso que é a jurisprudência. Chegou o tribunal, no caso concreto, e falou qualquer resposta. Isso que é a jurisprudência, são as decisões dos tribunais. Então na vida do dia a dia, no caso concreto, conforme vai dando treta, os tribunais vêm, resolvem essa treta e beleza. Isso que é a jurisprudência. E doutrina? Doutrina são os livrões, são aqueles livros, são os autores. E isso que dá muito rolo. Porque nós temos muita coisa que não está na lei, é apenas doutrinário. Muito que a gente está falando, inclusive, aqui é doutrinário também, não está na lei. Só que aqui, você pega a doutrina, tem 5 doutrinas, cada um fala uma coisa. Um fala que A, outro B, outro C, outro D, e aí, o que você faz? Pira? Não, você põe aquilo que prevalece em prova. Pode nem ser a melhor, mas põe aquilo que prevalece em prova. Então esses dois também são fontes do direito administrativo. Mas eu sei que muita gente não é da área, mesmo. Às vezes mesmo você que é, deu aquela estudada bem sem vergonha na faculdade, né? E se confunde algumas coisas. Quando a gente fala de jurisprudência, não é qualquer decisão. A jurisprudência que interessa pra gente são essas aqui, ó. São as jurisprudências do STF e do STJ, em direito administrativo, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Isso que nos interessa. Só que quando a gente fala de jurisprudência, nós temos várias jurisprudências. Nós temos o que, ó, relacionado à jurisprudência? Nós temos as decisões. Tudo isso que eu vou colocando no cantinho, tá? Faz uma anotaçãozinha separada, que é a explicação. O teu resumo para você moer com força no dia a dia é isso aqui, ó. Isso aqui são todas as explicaçõezinhas. Você pode deixar anotado no cantinho, que é para ajudar a exemplificar, para você entender melhor o conteúdo. Beleza? Chega, volta aqui. São as decisões. Conforme as ações vão vindo, eles vão decidindo. A gente chega e fala, ó, quando cai tal coisa no STF, ele fala que é assim, beleza? São as decisões. Mas nós temos também as súmulas, que são as súmulas, Thales. Uma hora o tribunal enche o saco de toda hora ficar falando a mesma coisa, ele edita uma súmula. É tipo uma leizinha do tribunal, não é uma lei, tá? É uma súmula, em que ele chega e fala, ó, tal coisa é resolvida dessa forma. Ele já dá a resposta antes de entrar com a ação. Isso que são as súmulas. E as súmulas são várias súmulas que existem. A gente vai olhando as principais, aquelas mais cobradas em prova. Porque tem súmulas sobre todos os assuntos, tá? A gente traz aqui contigo aquelas relacionadas ao direito administrativo. Mas foi criado um troço chamado súmula vinculante. O STF, o Supremo Tribunal Federal, então, ó, o STF, ele pode ditar uma coisinha chamada súmula vinculante. Súmula vinculante. Olha o nome. Ela é uma súmula que vincula. Eu não vou demorar muito na explicação dela porque não é o momento agora. Mas a súmula vinculante, ela tem peso de lei. Ela é de observância obrigatória. Não tem querer. Tem que falar o que está na súmula e pronto. Tem que obedecer o que está na súmula, como se fosse lei, tá? Então aqui ela é de observância obrigatória. O próprio STF pode alterá-la e a legislação pode vir de forma diversa. Pode ser criada uma lei falando diferente. Mas fora isso, tem que ser observada a súmula. Ela é de observância obrigatória. Ela tem um peso como se ela fosse lei. Por isso, se perguntar na sua prova, se a jurisprudência é uma fonte secundária, está correto. Mas toma cuidado. A súmula vinculante, a banca, se for perguntar, vai perguntar expressamente para você, ela está enquadrada aqui, ó, junto com a lei, como se fosse uma fonte primária. A súmula vinculante é como se fosse uma fonte primária. Por quê? Tem peso de lei. É como se ela fosse lei, ela tem a mesma força que uma lei. E os costumes? Costumes são regras não escritas que são adotadas, que são seguidas de maneira uniforme. Em tal região se faz dessa forma, embora não tenha lei. Os costumes, olha só a pegadinha de prova, são fontes? São, mas trata-se de uma fonte indireta do direito administrativo. Os costumes refletem uma fonte indireta. Eles inspiram a criação de leis, por exemplo. Eles inspiram a doutrina e a jurisprudência. Passando a régua para ficar bonitinho. Tudo isso aqui é fonte? Sim, tudo isso aqui é fonte. Qual que é a fonte mais foderástica, a fonte primária, a fonte primordial? A lei e as súmulas vinculantes. Jurisprudência e doutrina são fontes? São, só que são fontes secundárias. Primeiro olha aqui para depois vir para cá. E os costumes são fontes? São também. Falar que não é na prova, mentira, está errado. Eles são fontes, mas são fontes indiretas. Decora dessa forma,
e corre para o abraço. Vamos falar um pouquinho do regime jurídico administrativo agora, umas conceituaçõezinhas. O que é o regime jurídico administrativo? É o conjunto de normas que trata do direito administrativo. O direito administrativo ele é construído sobre duas bases. É como se nós tivéssemos uma casa feita sobre duas bases. Olha só, nós temos duas bases, ó. Duas bases aqui, dois bloquinhos. Sobre esses bloquinhos que a gente vai fazer o quê? Construir essa casinha que é o direito administrativo. São as bases do direito administrativo. Por isso que podem ser chamados de princípio-fonte, princípios fundamentais, princípios norteadores. Qualquer coisa que a banca vai te falar para você que é o princípio mais foderástico que tem, são esses dois. O primeiro é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Olha o nome já fala. O interesse público é mais importante que o interesse privado. O que é melhor? A gente proteger o interesse de todo mundo ou de uma pessoa? Então, no direito administrativo, a gente vai ver que muita coisa é feita, por quê? Para proteger o interesse público, porque o interesse de todo mundo é mais importante que o interesse de uma pessoa. É água de batata, não tem como errar isso em prova, é muito fácil, tá? Isso aqui justifica os poderes da administração pública. A administração pública pode nos obrigar a algumas coisas que a gente não acha legal. Por quê? Porque ela está fazendo isso para proteger o interesse público. Poderes é um tópico estudado mais à frente. Só que aqui você só tem que saber isso. A supremacia do interesse público justifica os poderes da administração. Mas nós temos um outro que é a indisponibilidade do interesse público. Olha o nome. O interesse público é indisponível. O que é ser indisponível, Thales? Ele não pode abrir mão, ele não pode renunciar, porque não é dele. O interesse público é nosso, é meu, é seu, de todo mundo. Não é do administrador que está lá. Então ele não pode abrir mão. O administrador, olha alguns conceitos de prova, ó. Ele é um mero gestor da coisa alheia. Ele toma conta de uma parada que não é dele, que é dos outros. Ele toma conta do brinquedo que é nosso, não é dele, mas ele que toma conta. Ele não pode abrir mão disso. Ele não pode dispor, ele não pode abrir mão. Por exemplo, eu sou uma autoridade policial ou até uma autoridade fiscal e eu verifico alguma coisa errada. E se eu verifico alguma coisa errada, eu tenho que multar, eu tenho que autuar, eu tenho que mandiocar a pessoa. E se eu não faço isso, eu estou errado. Por quê? Porque eu não posso, coitadinho, não tem coitadinho. Não é o meu interesse. Eu tenho o poder, dever de agir. Eu tenho que fazer aquilo. Porque é o interesse público que está sendo protegido e não o meu interesse. Então, isso aqui gera os deveres da administração. Dentre eles, o poder, dever de agir. Quando for verificada a situação, ele tem que agir. Ele não pode deixar. É um poder que deve ser utilizado. Então, a indisponibilidade. Resumindo, o administrador público é um mero gestor da coisa alheia. Ele não pode abrir mão, porque o interesse não é dele. O interesse é nosso. O interesse é o interesse público. Bem fácil isso daqui, bem tranquilo. Esse conceito é fundamental. Fundamental. Na verdade, isso é um conceito de direito civil, mas se você entender isso aqui, você não cai numa pegadinha tipo assim, olha só, eu sou um servidor público federal, beleza? Trabalho no TRT. Chegou um dia para trabalhar, tô a serviço, vou lá e tapa na cara do particular, porque aqui o bicho pega, a criança chora, a mãe não escuta. Hoje eu tô bravo. Pô, eu fiz uma conduta ilegal, eu bati no particular, tava doido, causei um dano a ele. Dessa forma, ele pode processar o tribunal? Pode? Pode nada. Não pode. Por que eu não posso processar o tribunal? Porque o tribunal não é uma pessoa jurídica. Tá lá a notícia, policial federal atirou no vagabundo lá, varou o vagabundo que era meio magrelinho, pegou no particular atrás. Dessa forma, a Polícia Federal vai ser processada. Não vai, não. Porque a Polícia Federal é um órgão público, o órgão público não tem personalidade jurídica, não entende nada. Vai entender, chega mais, nunca mais. Você cai numa das pegadinhas mais fodarásticas que tem, se você entender o que é a personalidade jurídica. Resumindo, a personalidade jurídica é aptidão para adquirir direitos e obrigações. Quem tem personalidade jurídica é sujeito de direitos e de obrigações, de coisa boa e de coisa ruim. Então, quem tem personalidade jurídica tem direitos e obrigações. Trazendo para o direito administrativo, que direitos e obrigações nos interessam? Essas aqui, ó. Quem tem personalidade jurídica pode ter patrimônio próprio, pode ter suas coisinhas. Quem tem personalidade jurídica também tem capacidade processual. Pode ser autor ou réu em um processo judicial. Pode levar alguém no pau ou ser processado. Então, para que a pessoa seja processada, ela tem que ter personalidade jurídica. E olha só, o TRT, como eu disse, a Polícia Federal, eles não têm personalidade jurídica, eles são órgãos públicos. Então não vira nada, professor? Não, vira. A gente vai ver como vira sim. Mas a gente vai atrás de outra pessoa. Porque quem tem personalidade jurídica são as pessoas. Só que no direito, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos as pessoas físicas ou naturais, que são sinônimos. O que é uma pessoa física? É aquela que dá para pegar nela. Ela existe no plano físico. Ó, peguei, eu sou uma pessoa física. Se pega assim, se toque. Não do jeito que você está pensando, aqui para cima só. Se toque. Você é uma pessoa física, você existe no plano físico. Mas nós temos também as pessoas jurídicas. Existe também no direito a figura das pessoas
jurídicas. O que são pessoas jurídicas, Thales? São pessoas, são sujeitos de direitos e obrigações, mas não existem no plano físico, existem no plano jurídico, entre aspas, existem no papel. Você já viu alguma vez o município da tua cidade? Ah, eu vi lá. Sem usar droga não dá pra ver não, tem que usar muita droga, tem que lamber 3 tipos de sapo venenoso diferentes. Aí você vê, mas você vê na tua cabeça, porque ele não existe no plano físico. Ah, mas eu vi um prédio lá. Ah, você viu um patrimônio, você viu a prefeitura municipal, mas eu vi o prefeito. Ah, você viu o agente público. A pessoa jurídica não dá pra ver, não dá pra pegar nela. Por quê? Porque ela não existe no plano físico, ela existe no plano jurídico. Mas, embora apenas exista no plano jurídico, ela é sujeita de direitos e obrigações. Ela tem patrimônio e ela tem capacidade processual. Olha só, resumindo agora. Tô andando na rua, cachorro me mordeu. Eu vou processar esse cachorro safado. E chego lá com uma ação. Dá para processar o cachorro? Não dá. O cachorro não tem personalidade jurídica. Eu processo quem? O dono do cachorro. E agora, fazendo uma analogia muito bonita que eu sei que vai me dar bosta, olha só. O TRT, a Polícia Federal, nada mais são do que, entre aspas, o cachorro da União. Se esse cachorro morder alguém, quem paga a conta é o dono do cachorro. Quem que é o dono do TRT? Quem que é o dono da Polícia Federal? É a União. É a mesma coisa, são órgãos públicos. Lá em Teoria do Órgão, que eu vou explicar um pouco melhor, tá? Mas resumindo, tem personalidade jurídica? Tem. Então, tem patrimônio e tem capacidade processual. Agora, voltando. Olha só, órgão público não tem personalidade jurídica, beleza? Já está fixo, depois você vai explicar de outro momento, mas já decora dessa forma. Órgão público não tem personalidade jurídica, beleza, Thales? Órgão público tem patrimônio próprio? Só que o que você viu? Não tem. Órgão público, em regra, tem capacidade processual? Tem não, tem nada. Pois é, essa é a distinção, tá? Se tem personalidade jurídica, se é pessoa jurídica, tem tudo isso daqui. Se não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa jurídica, ele não pode ser processado em regra, tá? Ele, em regra, não tem capacidade processual, deixa eu ver depois como funciona isso melhor, e ele também não tem patrimônio próprio. Olha como esse conceito é importante, hein? Vai lá, estuda bastante ele, entenda esse conceito. Entenda o conceito que você vai brilhar. Personalidade jurídica gera isso. Não tem personalidade jurídica, não tem isso. E quem tem? As pessoas. Nós, pessoas físicas, e também as pessoas jurídicas. Fica de olho, tá? Isso aqui vai fazer bastante diferença em alguns tópicos futuros. A gente está construindo nossa base. Em cima dessa base, a gente vai montar uma casa fodorástica que vai te levar à tua aprovação. Chega mais! Noções de estado de governo. Meu, isso aqui é simples, pouquinho cobrado. Eu vou te passar o principal, tá? Só o basicão, só o filé do boi mesmo. Primeira coisa, os elementos do Estado. Às vezes a prova só te pergunta o que é, quais são os elementos do Estado que configura um Estado. O que é um Estado? É um povo organizado em determinado território sob o controle de um governo soberano. Entendi nada, vai entender. Esses são os 3 elementos só. É um povo, é a galera que mora lá, é gente, somos nós, pessoas físicas. Esse povo está reunido em um território. O que é o território? É o espaço geográfico. Não tem as fronteiras? Então, as fronteiras. E está sob o comando de um governo soberano. Não é festa do oba-oba, bacanal, que não faz o que quer, não. Tem um governo soberano que exerce o controle. O que seria essa soberania? O governo soberano. O que é soberania? Soberania é a vontade suprema de um Estado. Ele não está sujeito a vontades externas. Ele está sujeito apenas à sua própria vontade. Então não vem um outro país e manda, fala o que a gente faz. Ele fala o que a gente quer. Por quê? Porque nós somos soberanos. Então, quando nós temos um Estado livre, um Estado soberano, ele tem o quê? Esses 3 elementos. O povo, que é a galera. Nós temos o território, que é o espaço geográfico. Estamos falando, por exemplo, do solo, subsolo, do espaço aéreo, do mar. Território brasileiro, tá? Organizado e dirigido por um governo soberano, que tem soberania, não está sujeito a influências externas. E esses são os elementos do Estado. Povo, território e governo soberano. Pouco cobrado. Se não fosse cobrado, eu não trabalhava aqui, que eu não estou doido também, tá? Sempre que eu trabalho é porque alguma questãozinha vem, e se vier, com isso aqui você resolve. Olha só, seguindo aí essa parte de conceituação de noções de Estado, noções de governo, uma bem bacana, que pertence tanto ao administrativo como à constitucional, na realidade ela é mais aprofundada em constitucional, mas ela também pode ser cobrada aqui porque está tudo junto, está tudo linkado. Mas vamos dar os principais pontos. Essas classificações eu gosto direto na veia. Eu não fico jogando como é uma e como é a outra, porque te confunde em prova. Vamos estudar qual que é, eu dou uma palhinha bem rápida daqui, não é, assim fica muito mais fácil você associar qual que é a forma correta. O que é a forma de Estado? Olha só, o Brasil, a nossa forma de Estado é a forma federativa, nós temos uma federação, nós não temos o poder em um lugarzinho só, nós temos diversos centros de poder. No Estado unitário é uma coisa única, é uma coisa só. Aqui não, nós temos diversos centros de poder, nós temos o poder dividido entre os entes federados, que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios. Então, nós temos diversos centros de poder, o centro nacional, o centro regional e o centro local. Nós temos toda essa divisão. Isso que é um Estado federado, esses são os entes federativos, ó, diversos centros de poder. Não está tudo em um lugar só não, tá? O poder está espalhado por diversos locais. Só que olha só um negócio importante, você tomar muito cuidado. Esses entes federados, que a gente vai falar bastante disso aqui no tópico oportuno, eles possuem autonomia e independência. Eles são foda, eles têm autonomia, eles se gerenciam, cuidam de si mesmo. E eles também são independentes, um não está subordinado e hierarquizado ao outro, um não manda no outro. Aí a banca chega para você e fala que os entes federados, ou ele exemplifica, por exemplo, a União, eles são independentes e soberanos. Opa, tá errado. O que tá errado? O que eles possuem é autonomia e independência, porque a soberania é o poder máximo, é o poder supremo de um Estado. E eles não têm esse poder. Eles não têm. Eles têm essa separação que nós estamos olhando, mas eles não têm soberania. Como assim, Thales? Eu não entendi. Tem que tomar cuidado, isso aqui é a teoria do Power Ranger. Como assim do Power Ranger? Olha só, cada um desses é um Power Ranger. Power Ranger é foda, lógico que é. Ele é independente, ele é autônomo. Pô, Power Ranger é massa pra caramba. Só que aí na hora que a coisa fica preta, o que a gente faz? Você sabe até que tá acabando o desenho? Faz um Megazord. A gente pega, junta todos os Power Rangers, ó. Junta todos, aí faz o Megazord, aí você tá ligado que o bandido tá lascado. Por quê? Porque a hora que faz o Megazord, a casa cai. E quem que é o Megazord do direito administrativo da administração pública? A República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil. Quando você pega o artigo 18 da Constituição Federal, ele fala da organização política administrativa e diz que a República Federativa do Brasil é o quê? É formada pela União, os estados, o DF e os municípios. Então esses são os Power Rangers, esse é o Megazord. O Megazord que é fodarástico. O Megazord é que tem o quê? Soberania. Ah, fez o Megazord, acabou o desenho, tá ligado que o bandido tá lascado. Então fica de olho. É igual Power Ranger. Tem os Power Rangers aqui, que eles lutam cada um de um jeito, e Power Ranger não sangra, só tá faísca, você é tão foda que ele é. Eles têm autonomia e eles têm independência, mas soberania não. Soberania tem o Megazord, que é a nossa República Federativa do Brasil. Cuidado com essa pegadinha, hein? Tanto lá como cá, cai muito. Não confunda a forma de Estado com a forma de governo. A nossa forma de governo é a república, é a forma republicana. O que é república? Res pública, em latim, olha que bonito, em latim é a coisa do povo. Sabe o que a gente está falando? Parada é nossa, brinquedo é nosso, não é do presidente, não é do governador, é diferente de uma monarquia. Monarquia é tudo do rei, ele faz o que ele quer, ele é foda. Agora não, na república a coisa é do povo. A coisa é nossa. Então o nosso governante, ele está cuidando de algo que é nosso. E olha só as características aqui da república. Ó. O nosso governante, ele é eleito. Nós temos a eletividade. Não é aquele rei que está lá, morreu, o filho dele assume aquela porcaria toda. Não é isso não. Ele é eleito, é marcado pela eletividade. Aqui também é marcado pela temporalidade. Por exemplo, presidente não é eleito por um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos? Então, é temporário. Nós temos a temporalidade. Ele tem que prestar contas. Porque se ele fizer besteira com o nosso brinquedo, ele pode ser responsabilizado. Se fosse do rei, né, a brinquedo dele faz o que ele quiser. Agora não, o brinquedo é nosso, é a coisa do povo. Isso que é a república, tá? Mas decora principalmente isso, ó. Qual que é a nossa forma de governo? É a forma republicana, é a república. E não pode confundir forma de governo com sistema de governo. O nosso sistema é o presidencialismo e não o parlamentarismo. No presidencialismo, nós temos uma separação bem forte do poder executivo e do poder legislativo. Aqui, no presidencialismo, é muito latente essa separação dos poderes. No parlamentarismo, que seria um outro sistema, é muito mais junto, não tem essa autonomia toda. Aqui não. Pode decorar que o nosso é o presidencialismo, que tem essa separação bem forte entre o legislativo e o executivo. Nós escolhemos diretamente o presidente. E aqui também, no presidencialismo, o presidente cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O que é chefe de Estado? Ele nos representa internacionalmente, ele nos representa em relação a outros países. Ele tem, então, esse desempenho de atribuições externas. E como chefe de governo, é quando ele administra internamente. É quando ele desempenha essas atribuições no âmbito interno. E o presidente da República tem os dois. É diferente, né? Parlamentarismo tem primeiro-ministro e tal. Aqui não, esquece lá, foca aqui. Aqui o presidente tem as duas funções. E tem ainda o regime de governo. O nosso regime de governo é o regime democrático, é a democracia, que é o governo pelo povo. A Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, que o exerce de forma direta e indireta, que o exerce por forma direta e por meio de representantes. Então quer dizer o seguinte, quem manda nessa bagaça somos nós. Nós temos o poder.
E esse poder nós o exercemos tanto de forma direta como de forma indireta. O que seria de forma direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, o voto, são todos casos que nós mesmos vamos lá e exercemos esse poder de forma direta. Ninguém faz por mim. Nós tomamos a decisão diretamente. Não vou ficar explicando muitas distinções, que aí é mais constitucional. Só saber o basicão aqui. Mas nós também exercemos a democracia, esse poder, de forma indireta. Nós escolhemos pessoas para tomar as decisões por nós, os políticos. Então a gente toma decisões diretamente e indiretamente. Por isso que a nossa democracia é chamada de democracia semidireta ou participativa. Se a banca falar para você que a nossa democracia é direta ou indireta, está errado. É as duas. Se ele falar que é representativa, está errado. A nossa democracia é a semidireta, porque tem as duas, ou a participativa, que a gente também participa. Aí chega na tua prova e fala, na República Federativa do Brasil, a forma de governo é a federação. Tá errado, tá doido, tá errado. Eu sei que você estuda mais tempo, sempre confundiu, né? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo. Ai, credo, não vou decorar. Claro que vai. E vai decorar com um poeminha. Olha que coisa bonita, o poeminha que você vai decorar. Nunca mais você esquece isso aqui. Você vai lembrar, ó, o Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Repete essa bosta umas 15 vezes. Lembra do poeminha aí? Que você nunca mais esquece. Otário, você tá ficando louco? Não, pô, mnemônica, chega mais que vai dar tudo certo. O Estado fede. A forma de Estado é a federação. Fede, ó, de federação. O Estado fede. A forma de Estado, federação. A República é fogo. O que é fogo? O fo, forma de governo. Então, o FO, ó, de forma de governo. A nossa forma de governo é a forma republicana, república, beleza? O presidente é sistemático, sistema de governo, presidencialismo, e o regime é democrático. Regime de governo, democracia. Vai falar que agora não ficou bacana, agora não ficou fácil, troço nunca mais serra na vida. Lembra do poeminha que você brilha em prova que você confunde? Eu tô ligado que confunde, fica ligado na ruindade da banca, invertendo os conceitos. Os dois mais importantes, ó, são esses dois aqui. Esse aqui também cai, esses dois caem e muitas vezes a banca inverte e fala para você que a nossa forma de governo é a forma federativa. Tá certo? Tá nada. Os bisões vão cair igual os patinhos, você não. Sabe que a nossa forma de governo é a republicana. Então lembra, o Estado fede, república é fogo, presidente é sistemático, o regime é democrático. Beleza? Acompanhe as questões aí comigo. A jurisprudência não é fonte do direito administrativo. Olha o naipe da questão. Você estudou pra caramba? Olha o que a banca te pergunta. A jurisprudência não é fonte? Claro que ela é fonte. Nós temos a lei, a jurisprudência, a doutrina e também os costumes. A lei, assim como as súmulas vinculantes, lei em sentido amplo, hein, constituem uma fonte primária, a fonte primordial. Mas nós temos como fonte secundária a doutrina e a jurisprudência. E os costumes são fontes? São, mas são fontes indiretas. Faço desse tanto, risca que está errado. Os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal são pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado, sendo dotados de soberania e autonomia política, administrativa e financeira. Muitos desses conceitos nós nem trabalhamos ainda, mas olha como ficou fácil. Vem cá, ele falou que União, Estado, DF, município tem autonomia, independência. Soberania? Soberania não. Quem tem soberania? A República Federativa do Brasil, a junção de todos. Ela tem soberania. Soberania essa galera aqui não tem. Também está errado, pode riscar. Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Correto. A banca nem perguntou o que são cada um deles. Ela só perguntou se são elementos do Estado. Sim, quais são os elementos do Estado? O que constitui um Estado soberano? Então nós temos o povo, que está dentro de um território organizado sob o comando de um governo soberano. Povo, território e governo soberano. Bem tranquilo, bem fácil, essa está correta. Bora para a próxima. A reiteração dos julgamentos no mesmo sentido, influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, diz respeito a jurisprudência, B, doutrina, C, prática costumeira, D, analogia e lei. Aí ficou fácil, né? Fala sério. O que são a reiteração de julgamentos? É a jurisprudência. Jurisprudência, o Poder Judiciário diz o direito no caso concreto. Ficou fácil, né? Viu como as questões são tranquilas? Claro, a gente está dando uma apanhada geral aí, tem que treinar, tem que ter turma de exercícios também para ver bem firme como cai, mas você vai ver que todos esses conceitos que nós trabalhamos, eles vão ser muito importantes na construção de novos conceitos, de outros tópicos. Lá faz toda a diferença. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.